Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. O Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1691, nos ensina que a vida moral cristã é professada por meio dos sacramentos, e que é pela graça de Cristo e pela infusão dos dons do Espírito Santo em nossa vida que somos capazes de viver e vivenciar a filiação de Deus por meio da fé. A dignidade do ser humano, ela provém da criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Esse homem, então dotado de uma alma espiritual e imortal, de inteligência e de vontade livre, é chamado com sua alma e seu corpo a buscar em Deus a vida eterna. A Igreja nos ensina, como mãe que é, que alcançaremos a bem-aventurança eterna por meio da graça de Cristo. Então, somente por ela, nos tornamos participantes da vida divina. Somente o caminho indicado por Jesus Cristo no Evangelho, ou seja, sua doutrina, seu ensinamento, é o único que conduz o ser humano à felicidade eternamente suprema. As bem-aventuranças prometidas por Jesus, a visão plena de Deus na vida eterna, da sua glória no céu e da felicidade da vida trinitária, que é dom sobrenatural e gratuito de Deus, estão profundamente ligadas à consciência de que o céu será alcançado quando amarmos tudo aquilo que é verdadeiro, justo, amável, honroso e louvável, perante nossas escolhas morais, que são decisivas em relação aos bens terrenos, estimulando-nos assim a amar a Deus acima de tudo e de todos. Deus, em sua eterna bondade e misericórdia, nos concede a liberdade de podermos agir ou não agir, de fazer ou não fazer, de realizar ou não realizar o que é certo e o que lhe agrada. Pois é pela liberdade que o ser humano constrói a sua identidade com ele, tornando-se responsável pelos seus atos voluntários. Porém, quanto mais se faz o bem, mais alguém se torna verdadeiramente livre, sendo a prática do mal. Portanto, uma escolha que extrapola esse conceito. E esse abuso da liberdade conduz o homem a ser escravo do pecado. Por isso que Jesus condena o pecado, enquanto que o pecador ainda tem a chance da salvação. O direito da liberdade, ele é inseparável da dignidade da pessoa humana, devendo ser sempre respeitado, seja na ordem moral, religiosa ou civil, nos termos do bem comum e da justa ordem pública. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos diz o livro de Gálatas. É o Espírito Santo que nos impulsiona a sermos colaboradores dessa liberdade em favor da sua igreja e do mundo. Quando a igreja nos ensina sobre moralidade, ela diz que os atos humanos considerados bons ou maus dependem do objeto, ou seja, do bem propriamente dito. Dependem também da intenção em relação a esse bem e das circunstâncias e suas consequências. É interessante salientar que o objeto escolhido pode, por si só, viciar toda a ação, mesmo se a sua intenção for boa. Isso quer dizer que não é lícito fazer o mal para que dele derive um bem, uma vez que o fim não justifica os meios. O Catecismo nos ensina que as circunstâncias podem atenuar ou aumentar a responsabilidade de quem age, mas não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não tornam nunca boa uma ação que em si é má. Por isso que a Igreja condena o aborto em qualquer estágio da gestação e em qualquer situação em que ocorra gravidez. E juntos com outros atos ilícitos são uma desordem da vontade humana, como o caso do roubo, da blasfêmia, do homicídio, do adultério. A Igreja Católica nos ensina isso quando também fala sobre as paixões, que mesmo sendo componentes naturais da psicologia humana, inclinam o agir ou não naquilo que é bom ou mal, como no caso do amor, do ódio, do desejo, do medo, da alegria, da tristeza. Mas existe uma paixão que é de fundamental importância e não deveria nunca deixar o nosso coração. É a caridade, que ela é provocada pela atração do bem, seja ele verdadeiro ou aparente. As paixões são chamadas de virtudes quando contribuem para o bem, como a prudência, a justiça, fortaleza, temperança, são as virtudes humanas. Mas as paixões também podem ser armadilhas perversas quando os chamados vícios contribuem para que o mal se desenvolva. Para isso o homem é chamado a utilizar a consciência moral
que está presente no íntimo de si. E a Igreja nos ensina que ela é um juízo da razão, que no momento oportuno opera para que o homem pratique o bem e evite o mal. Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a realizar ou já realizado, permitindo-lhe assim assumir a responsabilidade sobre sua atitude. A consciência moral é como que a voz do nosso anjo da guarda. Ela se forma pela reta e verdadeira educação e assimilação da palavra de Deus e daquilo que ensina a Igreja. É amparada com os dons do Espírito Santo e ajudada com os conselhos das pessoas sábias. Além disso, ajudam muito na formação moral, a oração e o exame de consciência. Meus irmãos, existem 3 normas gerais que a consciência sempre deve seguir. Nunca é permitido fazer o mal, porque daí derive um bem. Tudo quanto quisermos que os homens nos façam, devemos nós fazer a eles. E que a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência, embora isto não signifique aceitar como um bem aquilo que é objetivamente um mal. Vimos sobre as virtudes humanas, mas também as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. Fundamentam e animam o agir moral do cristão pela presença e ação do Espírito Santo, vivificando as virtudes humanas. Quando falamos em virtudes, pensamos também nos dons e frutos do Espírito Santo. Os dons são 7: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Os frutos, que são perfeições fornecidas e modeladas por Deus em cada um de nós, para termos como recompensa a vida eterna, são descritos no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. São 12: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Precisamos diariamente renovar o desejo de que esses dons e frutos se façam presentes em nossa vida através da palavra de Deus, da oração diária e pelo ensinamento da Igreja. Isso é necessário porque o pecado nos é inerente e nos afasta do amor de Deus. Segundo o Catecismo, pecado é um ato ou um desejo contrário à lei divina, uma ofensa a Deus na desobediência ao seu amor. O pecado fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Quando o pecado é venial, ele não quebra a aliança feita com Deus, mas enfraquece a caridade e impede o progresso da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Quando, no entanto, o pecado é mortal, ele destrói a caridade e priva-nos da graça santificante. Por isso, precisamos do sacramento da confissão, pois sem arrependimento o caminho ao inferno se abre. O pecado vicia, se não dermos a ele um basta. E quando se tornam vícios, podem estar ligados aos chamados 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. Depende do ser humano, portanto, dizer não ao pecado, ou seja, é de responsabilidade minha, sua, responsabilidade individual de cada pessoa a busca pela santidade. Podemos, inclusive, sermos responsáveis pelo pecado de outra pessoa quando cooperamos de maneira consciente para que essa outra pessoa se perca no pecado. Por isso, meus irmãos, busquemos sempre em Jesus Cristo a graça da salvação pelo meio da fé, no amor de Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.